seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Programa Florescer Violeta, que daqui a pouquinho você pode assistir também, se você quiser, no canal do YouTube Sidney Rosa Florescer Violeta. É o nosso canal lá no YouTube. Todos os programas que a gente grava aqui na Vibe Mundial, a gente coloca no canal e você pode assistir, né? Pode assistir, pode escolher o tema, todos eles têm um tema, e você pode escolher o tema que mais te chamar a atenção e ouvir o programa, e assistir o programa, né? Então, acesse depois no YouTube, Sidney Rosa, Florescer Violeta, você vai ver lá, esse e todos os outros, tá bom? Se prepare aí também, você que está ouvindo pela primeira vez, para anotar o meu número. Daqui a pouquinho eu já te falo, você anota aí com calma, para você me mandar uma mensagem, é o número do celular, para você mandar uma mensagem, para você gravar um áudio, para você me ligar, se eu puder eu vou te atender, né? Se eu não estiver atendendo, enfim, eu te atendo sim a sua ligação e nós podemos conversar. Eu atendo em frente ao metrô Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, bem pertinho mesmo. Você saindo do metrô, em 3 minutinhos você está já no meu espaço onde eu atendo, tá bom? Então se prepare aí para daqui a pouquinho você anotar. Eu trabalho com algumas terapias, né? Com a psicanálise, com a hipnose, com a cromoterapia, eu trabalho com as constelações familiares, eu trabalho com reiki tradicional, reiki xamânico, eu trabalho com a energização xamânica, né? São algumas técnicas terapêuticas que vão te ajudar, né? Vão te ajudar. E eu sempre falo aqui, né? Isso é algo muito recorrente, eu estou sempre aqui falando sobre isso, que não existe uma terapia melhor do que a outra. Não existe, né? Eu poderia estar aqui falando que a psicanálise é a melhor terapia, que a hipnose é a melhor terapia, que as constelações são as melhores terapias. Elas são muito boas, sim, mas existem outras também tão boas, né? Existem outras também tão boas. E qual que é a que vai te trazer melhor resultado? Aquela que você estiver mais preparado, mais preparada para fazer. Aquela que, dentro do teu processo de evolução, dentro do teu processo evolutivo, que você estiver preparado. Você pode fazer qualquer uma delas, você pode passar por qualquer terapia. Agora, qual que vai fazer mais efeito, qual que vai trazer melhores resultados para você, ninguém tem como te dizer qual é a melhor, né? Ou qual que vai dar o resultado. Todas, de alguma maneira, vão te trazer resultados. Umas muito mais pontuais, muito mais perceptíveis, algumas vão solucionar a tua questão, mas não dá para a gente dizer. Uma terapia que foi muito boa para mim e eu indico para você, ela pode não fazer o mesmo efeito, ela pode não surtir o mesmo efeito. Por quê? Porque você não está no momento ainda, você não está no entendimento ainda, você não está na condição de entender, talvez, o que você vai ver na terapia, né? O que você vai ver, o que você vai sentir, o que você vai vivenciar naquela terapia. Nenhuma terapia, né? E é disso que eu quero falar, né? Essa semana eu sempre trago normalmente algo que durante a semana no consultório aconteceu mais vezes, ou que de alguma maneira me chama a atenção. Então eu trago aqui para a gente conversar na rádio. E essa semana aconteceu isso. Uma cliente chegou e disse que fez uma terapia e que tinham dito para ela que ia ser muito boa, que ia resolver, que ia melhorar, que ela ia se curar.
e ela não sentiu nenhum efeito, não sentiu nenhuma melhora. E aí é esse cuidado que a gente tem que ter, né, de entender que nenhuma terapia vai curar você, nenhuma. Se alguém disser para você que tem uma terapia que vai curar você, tome cuidado, duvide, porque não tem nenhuma. Quem vai curar você é você. Quem vai nos curar somos nós mesmos. O nosso entendimento a partir de um norte, a partir de uma terapia que me dê o norte, que me mostre algo que eu não estivesse vendo, que eu não esteja vendo, que eu não via. A partir daí, nós vamos nos entendendo e vamos revendo a forma de olhar para aquele evento, para aquela situação, para a vida no geral. É a nossa mudança de olhar, é a nossa mudança de comportamento, a nossa mudança de sentimento que vai fazer com que a gente se cure, que a gente encontre a cura. É possível, sim, a cura, claro que sim, mas ninguém vai curar você, nem uma pessoa e nem uma terapia. Você vai se permitir passar pela terapia A, B ou C, você vai se permitir reconhecer-se no processo e a partir daí, com a tua mudança de sentimento, com a tua mudança de olhar, com a tua mudança de perspectiva, é que você então vai conseguir encontrar a sua cura. Mas é você com você. O terapeuta, a terapia, ela vai te dar o norte, ela vai te mostrar, é fundamental, no meu entendimento, é fundamental. Alguma terapia, as terapias em geral, elas são fundamentais na nossa vida. É possível nós nos curarmos, é possível nós nos ajustarmos à vida, é possível nós melhorarmos muito sem terapia? Claro que sim, óbvio que sim, né? Você deve conhecer, eu conheço, nós conhecemos muita gente que está muito bem no casamento, que está muito bem no profissional, que está muito bem no financeiro, que está muito bem de saúde e nunca olhou para esse lado terapêutico. Isso é natural, né? É natural. Então, nós podemos? Sim, claro que sim que nós podemos. Mas quando a gente se envolve com alguma questão, com algum problema, quando as coisas em alguma área ou em várias áreas da nossa vida não estão fluindo de uma forma positiva, de uma forma que tem que ser, aí é necessário então a terapia. Aí sim é muito mais difícil sozinha, né? Aí sim, não vou dizer que não haja a possibilidade, mas fica muito mais difícil, porque a gente não consegue se enxergar. Como é que eu posso enxergar algo que eu estou vivenciando se eu nem sei exatamente o que é isso? Né? Então eu sei que os meus relacionamentos nunca dão certo. Os meus relacionamentos estão sempre dando errado. Os relacionamentos começam super bem e de repente esfria, morre, some, desaparece. Né? Um profissional tem momentos em que o dinheiro está fluindo, está bacana e de repente não tem mais, secou, estou devendo. Né? E assim por diante, e assim em várias outras áreas da nossa vida, né? E por quê? Porque tem algum padrão mental, tem algum padrão que você está repetindo, tem alguma crença que está te limitando para que você não floresça totalmente, né? Para que você não entre no caminho positivo, no caminho do crescimento, no caminho da evolução, no caminho da prosperidade. Tem alguma coisa aí travando esse caminho. Né? E aí sim é muito difícil reconhecer sozinho qual é a questão, né? Porque essas questões elas estão muito escondidas
nos nossos inconscientes, né? No nosso inconsciente, nos nossos padrões familiares, né? Nas constelações, por exemplo, nós vamos ver questões que aconteceram com o nosso bisavô, que a gente não tem a menor ideia quem seja, quem foi, né? Às vezes ele é até de um outro país, de um outro estado, a gente nunca nem imagina, e a gente está revivendo, a gente está vivendo situações por conta de algo mal resolvido lá com ele, né? Isso são as constelações, por exemplo, né? Que vão nos mostrar esse movimento, né? De que existem padrões, existem questões que nós estamos aqui vivenciando dessa nossa ancestralidade que sofreu lá atrás abusos, assassinatos, enfim, uma série de coisas, e que elas ficam refletindo nas gerações seguintes. E elas vão ficar refletindo. E como é que a gente vai saber disso, né? Então, ainda bem que surgem aí as terapias, e uma delas, né, por exemplo, é a constelação, ela surge aí para mostrar isso, né, para mostrar isso. E aí no movimento individual, através dos bonecos, ou no movimento coletivo, onde tem outras pessoas no grupo, essas questões aparecem, né, essas questões vão aparecer, doenças, né? Por que tal doença, né? Por que eu estou com essa doença? Por que eu já sarei uma vez e estou novamente com ela? Né? Por que isso? Porque existem pessoas excluídas do teu sistema familiar que talvez você nem tenha ideia, e que numa constelação você pode ver, você vai ver, né? Possivelmente você vai ver. E você tem condição, então, de ajustar isso. Mas, de novo, muitas vezes a constelação vai mostrar para você. Muitas vezes ela não... Às vezes ela até cria a solução e resolve. Mas, normalmente, ela vai te mostrar. E aí, o que você vai fazer com isso é que você vai decidir se você quer ou não resolver, né? Então, e essa pessoa que esteve comigo essa semana, ela trouxe essa informação, né, de que alguém havia indicado uma terapia X lá para ela, e ela foi com toda a confiança, fez, né, vivenciou, e não adiantou nada. É claro que, quando ela diz que não adiantou nada, a gente tem que ter aí alguns olhares, porque talvez ela não tenha visto aquilo que ela queria ver. Ela não tenha encontrado a tal cura que ela queria. E talvez até tenha acontecido de alguma maneira, mas não do jeito que ela quer, né? E aí talvez seja uma questão egóica, talvez tenham outras questões envolvidas, e aí ela não consegue enxergar que houve uma melhora sim, né? Que houve uma melhora sim. Mas a ideia aqui hoje é essa, é não apostar todas as tuas fichas num único evento terapêutico, numa única terapia, né? Porque senão você vai se frustrar, você vai acabar se frustrando, né? Entenda que você vai vivenciar essa terapia, o terapeuta vai te mostrar caminhos, ele pode até te mostrar soluções que você vai optar em fazer ou não fazer, né? Muitas vezes acontece mesmo isso, né? De a gente mostrar para a pessoa, né? É tão claro, é tão evidente, só a pessoa não consegue ver, e às vezes acontece mesmo isso com a gente não consegue enxergar, né? Está na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar, a gente fica cego, dependendo do momento, dependendo do movimento que aquilo estiver fazendo, emocional, a gente não enxerga,
né? Então as terapias, os terapeutas, eles vão dar exatamente essa visualização, vão dar esse norte para nós, né? Então, por isso que é importante confiar que vai dar certo, confiar que sim, eu vou fazer porque vai me ajudar, mas não criar uma expectativa de que você vai ter a cura, né? E às vezes até tem, tá? Às vezes até tem, às vezes o movimento até te leva para essa cura, né? Que, de novo, ela é sua, é você quem vai fazer. E às vezes assim acontece. Mas quando não acontece, pode gerar uma grande frustração, né? E aí você abandona as terapias, e aí você acha que nenhuma outra vai dar certo, que não adianta, né? Mas adianta sim, né? O que acontece é isso, é que às vezes a gente se frustra com uma informação, a gente tem uma expectativa muito maior, muito grande, e claro, né, quem está vivendo uma situação, quem está com um problema, quem está com uma dor, quem está com uma doença emocional, financeira, seja lá qual for, ele quer a solução, né? Essa pessoa quer a solução, então é claro que ela vai colocar toda a crença dela que vai dar certo, e tem que pôr mesmo, mas entenda que o nosso processo, ele não é muitas vezes tão simples assim. A gente precisa muitas vezes de montar um quebra-cabeça. Às vezes só está faltando uma pecinha. E aí você vai para aquela terapia e você consegue enxergar qual é a peça, você coloca a peça e monta o seu quebra-cabeça, o quebra-cabeça da sua vida. E às vezes são algumas pecinhas que estão faltando, né? Às vezes são algumas. Então você faz uma terapia hoje, ela te dá 2, 3 peças para você colocar, mas ainda ficam faltando algumas. Num outro momento você faz de novo, faz uma outra, e ela te dá mais uma peça, depois ela te dá mais uma peça, até que você consiga montar essa fotografia sua, da sua existência, né? Até que você consiga montar esse quebra-cabeça da sua existência. Então, é importante, primeiro, permitir-se fazer terapia. Segundo, acreditar que você vai ter um resultado positivo. E terceiro, não acreditar que alguém vai te curar, né? Que aquela terapia vai te curar. Ela vai ser um grande passo, ela vai ser um grande movimento. E talvez, de novo, ela até consiga atingir o objetivo 100%. Talvez ela até consiga. Mas se ela não conseguir, você não passe a descrer do movimento terapêutico, né? Apenas entenda que essa montagem desse quebra-cabeça vai acontecer na medida em que nós estivermos preparados para olhar para isso. A hora que a gente estiver preparado para olhar esse quebra-cabeça pronto, para entender todas essas partes, a hora que nós estivermos preparados, a gente vai conseguir ver. Enquanto a gente não estiver preparado, talvez eu não consiga ver, porque talvez o que eu veja ali não vai ser bom, né? Talvez o que eu veja ali não vai ser uma coisa boa. E eu estando preparado, o que eu ver, o que eu enxergar, eu vou entender, né? Eu vou entender, eu vou conseguir ter essa elaboração e vou conseguir lidar com essa situação, né? Esse é o processo terapêutico. Às vezes com poucas sessões, às vezes com tempo maior de sessões, né? Depende de quanto você vem carregando as suas bagagens emocionais. Pode ter certeza de uma coisa, que esse é o normal. Em cada sessão que você fizer, você descarrega um pouco dessa bagagem. É que às vezes a bagagem é de 200 quilos, de 300 quilos, né? Então você faz uma primeira terapia hoje, você já descarrega ali uns 30 quilos, mas ainda ficam 170, né? Se forem 200, quer dizer, ainda vai estar pesado.
mas já descarregou 30. Por isso que muitas vezes a gente passa por uma terapia e acha que não adiantou. Não adiantou porque o peso que a gente está colocando em tudo isso ainda é muito grande. Mas pode ter certeza que algum peso foi descarregado dessa tua bagagem, né? Quanto você permitiu descarregar os pesos dessa bagagem. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Mas acredite, permita-se, né? Saia dessa zona de conforto, de não querer mexer nas tuas questões, porque ela é extremamente desconfortável, essa zona de conforto. Ela não tem conforto nenhum, só tem um nome de conforto. Ela é extremamente desconfortável, dolorida, doída, não saudável, doentia, né? Mas a gente está acostumado, então a gente fica. E não pode ficar, né? E o termo é esse mesmo, não pode. Nós não precisamos, né? Nós somos centelhas divinas, nós somos perfeitos, nós temos uma essência afortunada, a nossa essência nos leva para as prosperidades, para os crescimentos, para as evoluções. A gente aqui trava, até por medo muitas vezes, né? No processo terapêutico muitas vezes a gente vai encontrar uma crença que te limita, que você tem medo de fazer sucesso, né? Você pode se sentir culpado, você pode se sentir culpada se você fizer sucesso. Meu pai não fez sucesso, minha mãe não fez, meu avô não fez, meus irmãos não fizeram, eu não posso fazer. Olha só que crença que limita o ser humano. E limita, porque você pode ter muito mais condições, assim como eles tiveram e de alguma maneira não aproveitaram. Você pode estar com a chance na mão de fazer essa grande virada na sua vida e você não faz porque você tem medo de fazer sucesso mais do que eles, ou fazer sucesso que eles não fizeram, e você se sentir superior a eles, você se sentir maior do que eles, né? Mas você pode ter muita capacidade, aliás, você pode ter, não, você tem, todos nós temos. O que a gente precisa é desenvolver, é entender, é colocar em prática toda essa capacidade. E entenda, você tem. Todos nós temos. Tá bom? Anote aí então meu celular, anote aí. É Zona Norte de São Paulo, então DDD é 11 98670 6310. 8670 6310, DDD 11 98670 6310. Nas redes sociais, Facebook, próprio YouTube, você olha lá, Sidney Rosa, Florescer Violeta, que você vai me encontrar. Então você pode acompanhar pelo Face, você pode acompanhar pelo YouTube, você pode me acompanhar mandando mensagens aí por esse número de celular que eu te passei, e aqui na rádio, né? Todos os domingos às 2 da manhã, para você que fica acordado, para você que fica acordada, para você que chega agora do trabalho, enfim, e ainda ouve um pouco a rádio para depois ir descansar, dormir, para você que já está habituado a ouvir nesse horário, todos os domingos. Mas, se não, por essas formas, né? Pelo celular, pelo YouTube, pelo Face, eu espero você aqui ou em algum desses nossos canais virtuais, tá bom? Então, novamente, Metrô Tucuruvi, em frente ao Metrô Tucuruvi, na Zona Norte, em São Paulo, tá? Descendo, saindo do metrô, saindo da estação, terminal da linha 1, da linha azul, saindo, você, em 3 minutinhos, você está no meu espaço. É muito fácil chegar. Telefone 98670 6310. 98670 6310. Eu fico te esperando, tá bom? Até lá. Tchau.